Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe, que o Senhor oriente a nossa palavra, que o Senhor nos ensine aqui, Senhor. E que todas as potestades que se opõem do inimigo, seja o que for, já estão repreendidas agora em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E glória ao Teu nome. Obrigado, Senhor. Amém. E graças a Deus. No último vídeo, na última vez que a gente teve a comunhão, a gente falou ainda do Sermão do Monte, estamos em Mateus capítulo 5 ainda, e nós começamos a falar sobre as primeiras coisas que Jesus vai recondicionar, rever e trazer luz sobre alguns assuntos específicos, em comparação, colocando em contraste a vontade de Deus eterna, quem é Deus realmente, o que Ele realmente quer, o que Ele realmente sente, o desejo dEle de verdade, a verdade revelada, comparada às tradições antigas, comparada mesmo até à lei que Moisés havia recebido no Monte Sinai. E em comparação ele começa, a gente viu no outro vídeo, falando sobre o não matarás, no versículo 21, e ele diz assim, não matarás, quem matar terá que responder no tribunal, eu porém vos digo, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão terá que responder no tribunal. E aquele que chamar o seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do Sinédrio. E aquele que lhe chamar renegado terá que responder no vale de Rinom de fogo, na geena de fogo. Então a gente já considerou esse assunto e vimos ali o que a gente descobriu. Que o Senhor Deus, Ele se importa com o sentimento do nosso coração. Ele mesmo, você vê quando ele fala antes ali que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nós não vamos entrar no reino dos céus. E a justiça dos escribas e fariseus é uma justiça que é da boca para fora, é uma justiça que aparenta, a pessoa aparenta ser uma pessoa boa, aparenta ser religiosa, tem hábitos religiosos, mas no coração dela, ela esconde algumas coisas que são totalmente contraditórias ao sentimento e ao desejo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então a primeira delas é o ódio, Ele compara o ódio a um assassinato, E no versículo 23, agora continuando, ele conclui essa questão do assunto do ódio e do renegar pessoas, de excluir pessoas, ofender pessoas. Ele conclui dizendo assim, versículo 23, portanto, por causa disso, diante disso que eu falei, se você tiver para trazer alguma oferta ao altar, tiver uma oferta para trazer ao altar, para apresentar a Deus, e aí você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar. Deixa de lado um pouco. Vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão. E depois você vem e oferece a Deus a tua oferta. E apresenta a tua oferta. Estão compreendendo aí, gente? Estão ouvindo bem? Por que Jesus faz essa ressalva? O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, não há possibilidade de você dizer que ama a Deus, ou você professar um amor, uma fidelidade, um respeito a Deus, se você não é capaz de perdoar, de ter misericórdia, de se reconciliar com os seres humanos. A primeira carta de João diz assim que se a gente não ama, se a gente não ama as pessoas que a gente pode ver, como é que a gente vai amar a Deus que a gente não vê? Se a gente não é capaz de amar, de sentir compaixão por um pecador, no caso aqui ele fala da questão de você se voltar contra essa pessoa, de você se encolerizar contra ela, de você se levantar contra ela, de você manter uma rixa contra essa pessoa abertamente, no seu coração definidamente em rixa, em rivalidade. Se você não é capaz de lidar com os seres humanos, também com Deus
Deus não aceita a sua oferta. Primeiro a gente tem que ser humilde, respeitar e amar o próximo. E depois, aí sim a gente consegue vir e ofertar algo a Deus. Do contrário, Deus não recebe essa oferta. Isso é muito profundo, porque isso trata de tudo na nossa vida, né? Ali depois, lá na frente, a gente vai ver no mesmo sermão, quando ele fala que quando vocês forem orar, perdoem a pessoa que te fez mal em oração. Porque se você não perdoar as pessoas que te fizeram mal, Jesus diz, nem tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, o Evangelho abre um caminho de convívio e de relações sociais e de harmonia, de convívio humano, baseado no amor, no perdão e na misericórdia. Entendeu? A ponto dele dizer aqui, como lemos, que se você lembrar que alguém tem algo contra você, você fez algo que machucou aquela pessoa, você deu motivo àquela pessoa se tornar um rival seu, vá reconciliar-se com ele primeiro, antes de você ficar querendo fingir que está tudo bem, professando a sua fé em Deus, mas no seu coração você está em guerra com outras pessoas, você tem raízes de amargura. O Senhor não quer isso em nós, o Senhor não quer isso de nós. E aí ele continua dizendo, assume, versículo 25, assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário. Você vê que aqui ele já não trata mais como irmão, ele trata como adversário, né? Antes ele tinha dito, se tu lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, mas aqui ele diz, assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda e assim seja lançado na prisão. Em verdade te digo, não sairá dali até que pague o último centavo. Ele conta mais ou menos uma historinha, uma parábolazinha para você entender o que ele quer que você faça. Ele diz, imagine dois amigos, ou dois adversários, né? Pessoas que têm rixa, que têm uma causa, um litígio, algo na justiça, um contra o outro, né? Os dois têm uma rixa, uma promessa de vingança, e você está no caminho com ele, você está na situação onde vocês estão indo resolver isso num juiz. Antes de você chegar ao juiz, é isso que ele está dizendo, reconcilie-se com ele, faça um acordo. Faça um acordo, ele está falando aqui numa linguagem jurídica, mas isso tem uma aplicação espiritual. Ele está falando, se você tem um problema e vocês estão indo levar isso a um juiz, faça um acordo no meio do caminho, porque se o juiz condenar um dos dois, então você está em apuros. É melhor que os dois se acertem, é melhor que haja perdão, é melhor que haja misericórdia, é melhor que haja reconciliação, é melhor que haja restauração da amizade e o fim da rivalidade, do que conduzir isso até a última instância e levar adiante, e um dia cair na mão do juiz e o juiz te prender e você ter que ir para o cárcere, e se o caso aqui era, por exemplo, uma dívida, você vai ter que ficar ali até que pague o último centavo. Isso ele faz uma alusão, espiritualmente também sabemos que haverá uma condenação. Aqui ele compara, já vimos que ele falou da condenação comparando com o Vale de Rinom, e aqui ele compara com uma cadeia, entendeu? Com um lugar onde você vai ser detido e excluído, entendeu? E você será punido. Muita gente fica se perguntando aqui nessa parte, fica preso aqui nessa parte, não sairás dali até que pague o último centavo. Aí fica pensando, será que a condenação no juízo final vai ter como depois a pessoa, tipo um purgatório, onde ela vai passar um tempo sendo punida e depois ela vai ser salva? Tudo isso, alguns dizem que durante um reino milenar de Cristo, né, um milênio onde ele vai reinar 1000 anos aqui, está lá em Apocalipse, e que esse seria um momento onde algumas pessoas que não resolveram, que não andaram na luz do Evangelho como deveriam,
que essas pessoas serão punidas, disciplinadas, estarão em cárceres, cumprindo penas. Eu não sei se dá margem para esse tipo de interpretação. Eu prefiro não transformar isso aqui numa doutrina. Eu prefiro acreditar aqui simplesmente que ele pegou uma comparação de um caso onde duas pessoas estavam em litígio uma contra a outra. Eles foram até o juiz, não quiseram se reconciliar, ficaram turrões. O que Deus não quer é isso, que você fique turrão, diga, não converso, esse fulano não tem conversa. Você pode até falar isso no calor do momento, mas com o tempo permita Deus entrar no seu coração, tirar essa amargura, se reconcilie com Ele. Porque se chegar na mão do juiz não tem como mais, e aí você estiver errado, se você for achado culpado, ele vai te entregar ao guarda, ele vai te encerrar no cárcere. Isso aqui é só uma parábola para a gente entender que no juízo final, pessoas que tiveram a oportunidade de viver sem rixa, sem rivalidade, sem inimizades, escolheram viver pela inimizade, escolheram viver pela rixa e levar até o final. Não, eu vou levar e naquele dia Deus vai dizer que eu estou certo. Se você buscou esse caminho, o caminho do orgulho, do ser irredutível, é capaz de você, é isso que ele está dizendo, ser pego ali e ser lançado na prisão. Seja o que for que seja essa condenação aqui, eu não quero ela e nem você, não é verdade? Então vamos nos reconciliar uns com os outros. Vamos nos reconciliar com o teu adversário, com o teu irmão. Às vezes o teu irmão se torna o teu adversário e às vezes o teu adversário pode se tornar o teu irmão, por que não? Então, que assim seja. Vamos continuar então avançando para o versículo 27, onde ele vai mudar um pouco de assunto, ok? Mas somos gratos ao Senhor porque Ele nos guiou até aqui. Agora nós vamos mudar um pouco de assunto, mas seguindo na mesma linha da o que foi dito, ouviste o que foi dito e eu, porém, agora vos digo. Então Jesus agora está, porém, dizendo. Então, você que está em casa agora, você que está assistindo esse vídeo, o que você acha sobre um assunto? Nós já falamos aqui sobre o assunto da morte, do ódio, do assassinato, que é o crime mais bárbaro que existe, que foi o primeiro crime cometido, primeiro pecado depois de comer-se o fruto que aparece é o assassinato. E é uma coisa bestial, porque como somos a imagem de semelhança de Deus, Deus Ele se importa muito, muito quando uma pessoa morre, seja ela quem for. Mesmo, diz em determinado lugar, diz que Deus não se alegra na morte do ímpio, nem da pessoa injusta. Deus tem prazer em vê-la morrer. Essa é a verdade, porque todos em certo aspecto somos filhos de Deus no momento em que eu digo que somos todos criados à imagem e semelhança dele. Mas prosseguindo o versículo 27, ele vai falar agora de outro assunto muito importante e que toca muito no coração. O primeiro foi mágoas. O primeiro assunto tocou em mágoas, tocou em ira, tocou em contenda, em rixas, em rivalidades, e agora ele toca em adultério. Mais uma coisa que trata profundamente o coração do homem. O adultério que é a infidelidade, é a infidelidade conjugal. É alguém que você confiava ou que confia e ama, que te trai, ou você que faz votos de confiança, de amor, mas em dado momento você é achado infiel. Você descumpre a sua promessa, você machuca o seu próprio coração com isso e você machuca muito, 30 vezes mais o coração de quem você traiu. Então agora nós vamos tratar do caso do adultério, como é isso à vista de Deus e comparar uma certa correção que ele faz aqui. Versículo 27, ouviste que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, observe bem, ouviste que foi dito, não cometerás adultério. O adultério, o trair um cônjuge, aquela pessoa com quem você casou, aquela pessoa a quem você se aliou para a vida toda, isso é quase que um consenso na história da humanidade de que trair a esposa é algo ruim. Mesmo num contexto poligâmico, onde homens tinham mais de uma mulher, mesmo nesse contexto exige-se implicitamente a fidelidade. Você não tem liberdade para sair namorando com quem você quer, seja da parte da mulher, seja da parte do homem.
Então vocês já sabiam, Jesus diz, vocês já sabem, ouviram que foi dito, não cometerás adultério, vocês já sabem disso. Eu porém vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com o desejo libidinoso, com um desejo impuro, né, com vontade de dar um pega nela, já cometeu adultério com ela em seu coração. A justiça que excede muito a dos escribas e fariseus. Se a vossa justiça, se o seu padrão de justiça não for maior do que o dos meros religiosos que professam uma coisa, mas que em seu coração cometem outra, nunca entrareis no reino do céu. Então aqui, se você olha, você cobiça, você deseja, você sente, você saliva, você se permite pensar e trair em pensamento, em seu coração você já fez algo hediondo. É isso que Deus está falando. Agora, é algo absolutamente corriqueiro, porque, veja só, tanto o ódio quanto as rixas, quanto os adultérios, tudo isso são chamados de, junto com outras coisas, de obras da carne. Ou seja, está incrustado, está amalgamado à nossa natureza fazer isso. Então, mesmo as pessoas que têm um senso de justiça muito exigente a respeito de si mesma, e mesmo as pessoas que são iluminadas pelo Evangelho, no que diz respeito à natureza dela, uns mais, outros menos, volta e meia ela vai querer e ela vai tocar no pecado. Seja numa ira, seja numa contenda, seja num orgulho, numa soberba, mas seja também num olhar, entendeu? E eu não me refiro aqui àquele olhar onde você dominou facilmente, evitou que aquele olhar impuro se perdurasse por muito tempo na sua cabeça. Passou pela cabeça e você não aceitou ele, não. Mas às vezes você olha, e aí é que está o problema, e você olha e você cobiça tanto, que você só não faz o adultério de fato, não chega às vias de fato, porque ou não tem oportunidade, ou aquela outra pessoa não vai querer, ou você tem vergonha, mas se dependesse de você no seu coração, cometeu adultério. Eu quero que você reflita isso hoje. Quem você é em seu coração. É por isso que quando a gente fala sobre chegar-se a Deus, tem que se chegar de coração aberto. Eu não posso esconder de Deus no meu coração. Eu posso esconder dos homens quem eu sou. Eu posso parecer uma pessoa justa, porque as pessoas não têm como saber o que eu estou pensando. Entendeu? Mas o coração você não tem como esconder de Deus. E seguindo diz assim, versículo 29, caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca e lança ele para longe de você, porque é preferível que você perca um dos teus membros do que seja com o teu corpo todo lançado no Vale de Rinom. Falamos aqui do Vale de Rinom, do descarte, da condenação. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta, lança longe de ti, porque é preferível que se perca um dos teus membros, do que com o corpo todo você vá para o Vale de Rinom. O que Jesus está falando aqui é assustador, né? É assustador, né? Se a gente não interpretar da forma correta, isso soa assustador, mas isso na verdade não é assustador, isso é libertador. O que é que em você te faz tropeçar, te faz pecar? Qual é o seu problema? É o seu olho? É a sua mão direita? Ele fala o olho direito, significando que geralmente o lado, a maioria das pessoas são destras, né? Então, o lado direito, a mão direita é sempre aquilo que é importante para você. Se você tem algo que é importante para você, certo? Que é difícil para você abrir mão,
mas aquele algo é errado, é melhor você sofrer é melhor você sofrer agora e romper com isso que é errado. Isso será doloroso, será às vezes um sacrifício, mas é melhor você fazer isso do que você ficar ali escravo do pecado, rendido ao pecado, aliado do pecado. E aí o que acontece? Será lançado com o corpo todo no Vale de Rinom. Quem disse isso não sou eu, não é nenhum pastor, não foi a Igreja Católica, não foi ninguém que inventou isso. Quem disse isso foi Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus irmãos, e meus amigos, minhas amigas, todos que nos ouvem, o que é que me leva a pecar? O que é que me leva a tropeçar? Quanto que custa para você isso? Abrir mão. Abra mão. Abra mão. É melhor que você sofra agora, entendeu? Tendo que abrir mão. Às vezes é uma amizade que você tem. Você tem uma amizade com uma mulher, você se tornou muito amigo dela, e essa amizade você acabou se apaixonando por essa pessoa. Só que aí de repente você já é casado, já é comprometido. O que você tem que fazer? Você vai ter que romper. Porque se você continuar de amizadezinha, de sorrisinho, e alimentando, uma hora vai cair. E Deus já está flagrando o que está acontecendo. Só que do mesmo jeito que o olhar de Deus é penetrante e você não consegue fugir dele, por mais que você tente se esconder, como Adão tentou se esconder entre os arbustos no jardim do Éden quando pecou, quando percebeu que estava nu e teve vergonha, por mais que você tente se esconder desse olhar, ele é um olho como chama de fogo. E o fogo nada resiste. Não tem como se esconder dele. Abra o seu coração, se lance hoje, porque do mesmo modo que ele tem os olhos penetrantes, ele também tem as mãos furadas para salvar você, porque ele deu a vida por você. E qualquer que seja o pecado que você tenha cometido, não importa o tamanho, não importa quem você foi, não importa, para Deus, não importa o tamanho da dificuldade, entendeu? Que você tem. Importa em que você venha a Ele. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, que estáis sobrecarregados, que estão escravizados, que estão oprimidos, que veem que sua vida está indo ladeira abaixo, que estão cavando poços cada vez mais profundos. Vinde a mim, vinde hoje, vinde agora, vinde a mim, diz o Senhor. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Se é pecado, serão perdoados. Houve sangue derramado, Ele deu a vida dele, Ele pagou o alto preço. Vinde a mim, vinde a mim. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança longe. Se é o teu braço direito, se é o teu olho direito, corta, lança longe. Vinde a mim. Arrependa-se. Se essas palavras, ao ouvir essas palavras, você sente que não sou eu, mas você sente que Deus está falando com você, então, meu amigo, embarque nessa, mergulhe nele, fale com Ele. Basta uma oração, entregue sua vida a Ele. A sua vida já é dele por direito, mas Ele quer que você tome a decisão, de entregar-se voluntariamente, e que Ele seja o seu papai e você seja o filho dele. E que tudo que você faça seja para a glória dele. Que toda a diversão que você tenha nesse mundo seja para a glória dele. E todas as dificuldades que você tenha nesse mundo, Ele possa te ajudar, Ele possa ser a sua esperança. Esperança de que um dia Ele voltará a nos buscar. Ele é o Senhor e Ele é o Cordeiro. O Cordeiro Santo que ressuscitou. Ele vive. Amém? Então, meus amados, continuando, ele diz assim, versículo 31 do capítulo 5 de Mateus, ainda no Sermão da Montanha, ele diz à multidão aqui, lembrando que estão ouvindo uma multidão e os seus discípulos ao redor dele.
ele diz: foi dito aos antigos, aquele que repudiar a sua mulher, ou seja, mandar ela embora, dê a ela uma carta de divórcio. Isso é a tradição. A lei de Moisés, inclusive, dizia isso. E não só a lei de Moisés, outras civilizações também se comportavam de forma parecida. Aquele que repudiar a sua mulher, ou seja, não quero mais ser casado com a minha mulher, aí não estou mandando mais certo com ela, não está mais como antes, a paixão passou a paixão, agora só vem aí aquela coisa toda, não quero mais repudiar. Repudiar é manda embora, mas aí diz, dê a carta de divórcio, ou seja, dê a ela uma carta para ela conseguir casar de novo, provar que ela já não está mais casada com você, que ela está livre na praça e outra pessoa possa casar com ela, não é verdade? E isso foi dito aos antigos, e eu digo aqui para vocês, eu já contextualizo, você precisa ser contextualizado disso, que eles pegaram essa lei, essa permissão, e muitas pessoas, muitos homens, né, naquela época, fizeram disso uma bandalheira, entendeu? Porque como o machismo também era muito forte, né? O machismo o que é? É o homem se achar maior que a mulher e oprimir ela, entendeu? Isso é o machismo. E o que eles faziam? Eles casavam com a novinha, casou com a novinha, aí ficava com a novinha um tempo, a novinha embuchou, a novinha daqui a pouco mandava a novinha partir, eu não queria mais. Quando a novinha deixava de ser novinha, pé na bunda da novinha, tá ligado? E tchau. E carta de divórcio, e dizia, não estou errado, dei a ela a carta de divórcio, fiz tudo certinho. E casava de novo. Entendeu? E trocava a geladeira, entendeu? Pegava uma geladeira nova. O fogão, trocava o fogão. A mulher não fazia muito isso, porque era mais uma cultura ali, onde o homem tinha esse poder, né, de repudiar a mulher. Toma aqui a carta de divórcio, vai embora, siga a sua vida, eu sigo a minha. Só que aquela mulher que era abandonada, essa mulher, geralmente, ela ficava em apuros, tanto financeiramente, né, porque os meios de sustento das mulheres solteiras ou repudiadas ou viúvas naquele tempo eram muito precários. E, além disso, ela ficava, quer dizer, a ideia era casar com uma mulher virgem, né? Então, uma mulher que já foi usada, ela ficava meio que banalizada. Fora que a destruição do casamento, a destruição da família, a destruição da ideia do lar, da família, que é o coração de Deus. Aí ele diz, eu porém vos digo, todo aquele que repudiar a sua mulher, versículo 32, a não ser por motivo de prostituição, de traição, faz com que ela adultere. Eu vou explicar. Aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Eu vou explicar o que aconteceu aqui. Veja só, olha o que Jesus está dizendo. Você casou aqui, está aqui você casou com a mulher, aqui é a mulher, casou. Aí você repudiou ela, foi embora, manda embora. Motivo banal, qualquer coisa. Entendeu? Os judeus usavam qualquer desculpa para mandar ela embora. Mandou embora, mandou ela embora. Você ficou sozinho, seguiu sua vida. A mulher veio, voltou, foi lá e casou de novo. Segundo casamento. Aí Jesus fala, ela cometeu adultério. Por quê? Porque o primeiro casamento não houve motivo de acabar. Então Deus considera essa segunda relação uma relação não oficial, uma relação extraoficial. Uma relação marginal. Por quê? Porque o primeiro casamento, né, era aquilo que ia durar para sempre, é eterno. Uma vez casados, se os dois se tornam só um, ali é para os dois viverem em amor. Simboliza o amor de Cristo pela sua amada noiva, a igreja, o amor de Adão por Eva, que veio do lado dele, como também furaram o lado de Jesus depois da crucificação, e saiu sangue e água. E em figura ali se criou a igreja, porque ali fomos pelo sangue e pela água, os nossos pecados são perdoados. Então, quer dizer, existe uma figura de relação. Deus
em Jesus Cristo, e o homem, o ser humano, a mulher, a noiva. Então essa relação é eterna, essa relação não acaba nunca, essa relação supera desafios, supera crises. É uma relação sólida, alicerçada, que foi feita para não acabar. Então, quando os homens daquela época, banalizando o casamento, uma coisa que é sagrada, que é eterna e que tem um símbolo muito poderoso, eles iam e repudiavam a mulher dele, aí Jesus está dizendo, a culpa, ela agora está com outro e aquele outro não é dela e a culpa é sua, a culpa é do cara, não da mulher. Ele está dizendo, você, olha lá, vamos ler aqui de novo. A não ser por motivo, se você repudiar a mulher, a não ser porque ela te traiu por prostituição, aí você faz com que ela adultere, porque você colocou ela, expôs, ela foi, casou com outro, mas na verdade ela devia estar com você ainda, e a culpa é sua, você que vai ser cobrado. Jesus está dizendo, o cara que repudiou é que é o culpado. E o outro que casou com a mulher, agora que você repudiou, também está envolvido na bagunça toda. Ainda que, digamos, inocentemente, mas o culpado da situação é o homem que foi lá e usou a mulher, usou como se fosse uma roupa, entendeu? E jogou fora. E criou todo um problema. E esse segundo casamento não é o propósito original de Deus. Ele está falando, e a culpa é sua. Porque você abriu mão de um relacionamento de uma forma banal, sem motivo. Porque quando você abre mão, e eu concluo por aqui, quando você pega uma relação, certo? Uma relação, um casamento, onde houve confissões de amor, onde houve troca de alianças, onde houve propósitos juntos, planos de uma vida inteira. E quando essas duas pessoas elas se unem, se casam, elas têm a relação sexual, se tornam uma só carne, essa união, ela é indissolúvel. O casamento é indissolúvel. Foi para isso, então Jesus está revelando isso para a gente aqui.